paz do Senhor a todos os irmãos nessa tarde, amém? Meus queridos, estou aqui para compartilhar uma porção da palavra de Deus. Confesso que eu não tenho gravado, hoje recebi um puxão de orelha dos irmãos ali do Paraná, que têm procurado ouvir a palavra e não tenho colocado. Mas prometo para vocês que eu vou gravar um vídeo semanal, pelo menos um, eu me comprometo nessa tarde a gravar, amém? Então, você que tem orado pela minha vida, pela minha casa, família, meus filhos, Deus abençoe, muito obrigado. É a oração de vocês que tem me mantido de pé. Meus queridos, eu sei que Deus ele é fiel em todas as suas promessas. Para você que me segue lá no Instagram, Sheila Moreno Oficial. No YouTube eu estou com um canal aí, irmão, não sei ainda lidar. Sou novata nessa área, amém? Tá lá, missionária Sheila Moreno. Segue lá. Se a palavra que você ouviu, o vídeo que você ouviu falar com você, deixa um like, marca o sininho que já me indicaram aqui, minhas sobrinhas, estão aqui me instruindo, tem que marcar aquele sininho para que você possa receber quando eu mandar vídeo novo. Amém? Então eu estou sendo aqui assessorada por uma equipe, nota 10. Gente, eu quero deixar nessa tarde uma porção da palavra de Deus. E a palavra que tem ardido no meu coração durante esses dias, ela está inserida no livro do profeta Daniel, no capítulo 5, no versículo, como versículo tema, o versículo 13, que diz: Então Daniel foi introduzido à presença do rei. E falou o rei e disse a Daniel: És tu aquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Irmãos, é esta pergunta que eu quero deixar para a sua vida nessa tarde. És tu aquele mesmo crente? És tu ainda a mesma pessoa? Quando eu li essa pergunta do rei Belsazar para Daniel, o Daniel que nós encontramos aqui inserido no capítulo 5, já não é mais o mesmo Daniel do capítulo 1, já não é um jovem de aproximadamente de 16 para 17 anos. O Daniel que estamos aqui falando já é um homem com aproximadamente 80 anos de idade. Mas 80 anos de idade, você vê que Daniel tem uma caminhada com Cristo, com a presença de Deus, em comunhão com Deus. E quando Belsazar, que era neto do rei Nabucodonosor, ele faz essa pergunta a Daniel, ele estava perguntando a Daniel, em outras palavras: você ainda é o mesmo homem de oração? Você ainda é mesmo aquele que ouve a voz de Deus? Você ainda é aquele que tem as revelações da palavra de Deus? Quem sabe nesta tarde Deus está nos confrontando e está nos perguntando se nós ainda levamos a mesma essência de quando nós começamos a nossa caminhada. Eu não estou falando de imaturidade, não. Eu estou falando de primeiro amor. Eu estou falando da essência de adorar a Deus e sentir e receber daquilo que vem do céu. Daniel, na sua vida, ele dá inúmeros exemplos de constância todos os dias. Ele era firme e constante. Daniel orava 3 vezes ao dia, de manhã, meio-dia e no pôr do sol. E isso foi um hábito que Daniel levou até os últimos dias da sua vida. Daniel era um homem de oração. Daniel sofreu por causa disso, mas isso não impediu Daniel de continuar sendo fiel ao Senhor. Quando Daniel vai interpretar aquela visão que Belsazar tem, Daniel ele vai exatamente decretar o fim do Império Babilônico. Naquela mesma madrugada, beirando o rio Eufrates, Dário entra, trazendo um novo império, um novo tempo medo-persa sobre a humanidade. Estava sendo levantado agora um segundo império. Quando Nabucodonosor, seu avô, viu aquela estátua que ele pôde, que perturbou ele não tinha ideia
da grandeza daquilo que Deus havia colocado na vida dele. A Bíblia diz que quando Nabucodonosor contemplou, Nabucodonosor viu uma estátua, irmãos, aonde a cabeça era de ouro, os braços e o tronco eram de prata, o peito de bronze. E a Bíblia diz que as pernas de ferro e as panturrilhas e os pés, uma mistura de ferro e barro. Deus estava mostrando que depois dele haveria outro império. E é justamente nesta noite fatídica que Dário ou Ciro entra pelas margens do rio Eufrate e destrona o Império Babilônico. Aquela mesma noite onde Belsazar, usando dos vasos, das taças, dos utensílios da casa do Senhor, em um banquete profano, em um banquete mundano, em um banquete onde ele estava adorando todos os tipos de deuses. E eu quero lhe dizer, você talvez nesta tarde que está me ouvindo, você que já foi vaso de Deus, e hoje vocês têm estado no banquete do inimigo, na roda dos escarnecedores. Deus está dizendo, você é vaso, e você não pode estar em qualquer lugar. Você precisa estar na casa do rei. Deus não aceita que aquilo que ele separou para ele seja usado de qualquer maneira. Nesta noite eu quero te fazer um convite. Volta depressa. Volta depressa. O Pai está de braços abertos. Ovelha perdida, ele vai atrás. Dracma perdida, limpa a casa e acha. Mas eu quero lhe dizer uma coisa, que filho pródigo volta com as próprias pernas. E chegou a hora de você voltar. Aleluias. E eu não quero me ater a isso. Mas eu quero dizer a você que aquela noite, quando Daniel interpretou, Daniel ainda era o mesmo. Daniel não perdeu a essência. E eu quero terminar dizendo a você, não perca a sua essência. Não perca os seus princípios. Princípios são irrevogáveis. A gente muda, mas Deus não muda. A gente vai sendo levado por muitas coisas, mas Deus não mudou. Aquele lugar onde você orava, aquele cantinho da sua oração, aquele lugar onde você buscava o Senhor ainda está lá te esperando. Volta a meditar na palavra. Volta a ter uma vida de oração. Volta a jejuar. Volta. E ele te pergunta nessa tarde, você ainda é o mesmo? Você ainda é a mesma que se quebrantava no culto, que adorava Deus com temor? Ei, ele está dizendo, volta. Volta depressa. Amém? Porque a mão que escreveu na parede deu uma sentença de final. A balança de Deus não é igual à balança do homem. A balança do homem é enganosa, mas a de Deus é justa. Ei, não, Deus não se deixa escarnecer. De Deus ninguém se zomba. Aquilo que o homem plantar, isso ele ceifará. Entenda. Deus está medindo as nossas motivações. E quando Deus pesa, e Deus diz a ele, pesado foste, e foste achado em falta. Isso é muito sério. Que o temor de Deus enche os nossos corações. Que a gente possa ser como Daniel, com cãs brancas, cabelinho branco, mas a essência de adorador ainda era a mesma. Fica com essa palavra para a sua vida. Que Deus em Cristo te abençoe. Amém? Seja o mesmo. Em nome de Jesus. E eu quero orar pela tua vida. Senhor Deus, sustenta, meu Pai, este homem e esta mulher, que nesta hora ouve esta mensagem tão curta, mas que falou ao coração deles. Meu Deus, que ele e ela volte à essência do primeiro amor. E que nada, Senhor, roube dele ou dela o desejo de continuar
sendo firme e constante na tua presença. É o que eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém.